Fala aí pessoal, tô gravando outro vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer a parte 2 do estudo de Banrisul. Ontem a gente fez aí uma parte 1 falando sobre a parte mais fundamentalista e de notícias do ativo, e hoje a gente vai mergulhar fundo nos gráficos, que é mais a minha praia. Não que eu seja um grande expert em gráficos, mas é onde eu me sinto um pouco mais confortável em trabalhar. Então bora lá, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um negócio bem fino mesmo. Nós vamos analisar aí o Banrisul e compará-lo, tá? Com o Ibovespa, que é com o mercado geral, com o setor dele, que é o IFNC, tá aí na tela, e ele efetivamente, nós vamos comparar os três gráficos, tanto na parte semanal quanto a parte diária, beleza? Então já, obviamente, capricha o dedo no like, se inscreve no canal e bora lá. Bom, a gente começando aqui com a parte geralzona, o Ibovespa, a gente observa que o Ibovespa está em clara tendência de alta. A gente vê que em 2025 aqui ele fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior. E depois disso ele só foi para cima, né? Fez zigue-zagues aí ascendentes e inclusive continua em tendência de alta nesse momento. A gente observa uma perda aí parcial do ímpeto da velocidade de subida do Ibov, mas isso daí pode se dever tanto à alta grande, né, que ele teve nas últimas semanas, ou melhor, desde outubro aqui do ano passado até agora, quanto também final de ano. Então dá uma lateralizada, dá uma travada, é normal isso acontecer, tá? De qualquer forma, a gente no gráfico semanal não consegue observar qualquer indício de cansaço, de exaustão do movimento de alta por parte do Ibov. Ibov então está em tendência primária, secundária e terciária de alta, pelo menos é o que eu observo aí no gráfico semanal, tá? Já o IFNC, ele também está em tendência de alta, mas a gente consegue observar que ele não está tão bonito quanto o Ibovespa. Por quê? Porque o IFNC ele fez esse fundo aqui mais baixo no começo do ano, 2025, enquanto o Ibovespa fez o fundo mais baixo aqui também no comecinho do ano. Depois disso, o Ibovespa, como eu falei, fez o zigue-zague ascendente. O IFNC também fez. O IFNC também fez esse zigue-zague, mas essa correção do IFNC aqui, ela foi um pouco mais aguda do que essa correção do Ibov. Dá para observar que enquanto o Ibovespa, eu estou falando aqui, estou estudando com vocês agora, eu não fiz antes, tá? Nenhum estudo. Mas dá para observar que enquanto o Ibov fez uma correçãozinha aqui, ó, de 4 candles e teve apenas um que ficou totalmente abaixo da média de 20, aqui nós temos a correção de 4 candles, mas nós temos 3 candles abaixo da média de 20 para depois ele voltar. Além disso, a gente observa que nas últimas semanas o Ibovespa está fazendo aí basicamente uma subida sem vontade, podemos dizer assim, né? Tá indo, mas sem vontade, mas tá subindo. A gente consegue observar uma alta aqui. No IFNC não, a gente observa uma lateralização, tá? Então, vamos lá, vamos indo por partes aqui. Ibovespa, então, tendência forte de alta, mercado geral, tendência forte de alta. Índice financeiro, tendência de alta, todas as médias alinhadas, tudo bonitinho, mas atualmente em uma lateralização no gráfico semanal. Enquanto isso, o Banrisul está decolando, né, galera? Banrisul está indo de vento em popa. É por isso que a gente viu aí no vídeo de ontem que ele subiu 50% no ano, né? Então, o negócio tá forte, tá violento o Banrisul, beleza? Bom, nós temos obviamente no Banrisul, no gráfico semanal, uma tendência de alta aí clara, muito, muito bem definida, tá? Tem um ponto de atenção que é o que? O preço atual, 15,92, tá acima, bem acima da média de 20. Então tem um espaço já um pouco mais considerável entre o preço e a média de 20.
e muito mais entre o preço e a média de 200, que está aqui em 9,92, tá? Então isso daí pode ensejar uma correção, é um ponto de atenção. Vai cair, Erias? Não estou falando que vai cair, mas é um ponto de atenção, tá? Essa média de 200, obviamente, ela é um suporte muito forte, então tudo bem, ela está bastante longe, o preço está bastante longe da média, mas assim, a gente sabe que os grandes, os gringos, fundos de investimento olham muito essa média de 200, principalmente no gráfico diário, tá? Que nós estamos vendo no semanal, mas principalmente no gráfico diário. Lógico que no semanal ele é muito importante, mas o gráfico diário, particularmente a média de 200, ela tem uma importância muito relevante também, tá? Talvez tanto quanto a média de 200 no semanal, diferente das demais, né? As demais no semanal elas são bem mais relevantes que a do diário, mas a de 200 em específico, arrisco a dizer que a importância do semanal e do diário é a mesma, tá? Bom, nós temos aí então um alinhamento bullish, né? Um alinhamento comprador evidente no Banrisul. Não temos nenhum sinal de inclinação ou de perda de força nas médias. Existe já uma distância, inclusive do preço para a média mais curta. Essa distância aí pode indicar o início de um movimento parabólico no Banrisul, e esse movimento parabólico ele pode ensejar uma exaustão dessa pernada de alta, que está bem grande aí, inclusive, tá? Quer dizer então que vai mudar a tendência, Herias? Não quer dizer que vai mudar a tendência, quer dizer só que talvez esse movimento já esteja chegando ao final, não a tendência em si, mas essa pernada de alta que a gente observa aqui, essa pernada de alta aqui, ó, talvez ela esteja chegando já ao final e, enfim, pode aí vir uma lateralização, uma correção, alguma coisa nesse sentido nas próximas semanas, tá? O volume, como é que tá o volume, Herias? O volume aqui está caindo nas últimas semanas, mas aí é que tá, nessa época do ano, final de ano, não dá para considerar muito volume, tá? Eu já não considero muito volume geralmente. Tá aí um indicador, vamos dizer assim, que eu já não considero muito, tá? Mas considero ainda menos no final de ano, porque geralmente no final de ano o povo começa a parar de operar, os fundos que já bateram meta, os gestores, os traders que já bateram meta, tudo, não vão querer arriscar no último mês, nas últimas semanas, nos últimos dias, a meta e o peru de Natal do dia, do ano, né? O bônus de final de ano que eles ganham, arriscar no mercado. A meta já foi batida, então eles tiram o pé do acelerador, puxa o freio de mãos, pisa no freio e espera o ano que vem chegar, né? Então não dá para se considerar muito volume aí, embora ele esteja caindo, mas eu atribuo mais ao final de ano do que a uma perda do ímpeto de Banrisul em si, tá? Bom, de qualquer forma, assim, semanal do Banrisul me sugere uma continuidade do movimento. Nós estamos aí em uma, como eu falei, possível aí início de movimento parabólico, mas o ativo não dá para negar que continua forte, ele não apresenta nenhum sinal de exaustão, tá? A gente pode até traçar aqui uma FIBO, para quem gosta de FIBO, né? E se a gente traçar uma FIBO aqui, a gente observa que aqui ele já atingiu todos os alvos, eu acho que vai ter que ser essa daqui, ó. Exatamente, olha onde ele está, testando exatamente a resistência aqui final desse movimento de Fibonacci, tá? E olha como essa FIBO ela faz sentido, né? A gente observa, tudo bem, eu tracei daqui até aqui, né, para espelhar esse movimento para cima, só que a gente vê que o mercado parou nessa região de FIBO, ele travou aqui, depois ele subiu, chegou até os 13,12, deu uma engasgada até os 13,65, que é a pior resistência aqui, por isso que eu coloco até em vermelha. Deu uma engasgada, rompeu, bateu nos
14,35, voltou para testar os 13,65 e aí foi embora. E agora está testando os 15,90, ok? Então, tá na região limite de Fibo. Se romper essa região de 15,90, e quando eu digo romper é no semanal, tá? Então tem que esperar sexta-feira fechar o mercado para a gente ver se vai violar isso daí ou não. Aí tem que retraçar para ver outras regiões aí de Fibo, beleza? Isso no gráfico semanal. Então, o gráfico semanal do Ibovespa, tendência forte, do índice financeiro, tendência de alta, mas lateral, e do Banrisul ele está muito mais forte do que o índice geralzão dele, e inclusive está muito mais forte do que o próprio setor. Isso é um ponto muito positivo, de acordo com grandes investidores como Warren Buffett, Dow Jones principalmente, né? Muitos investidores clássicos analisavam e até hoje analisam, né, as ações que eles vão entrar com base nessa análise mais ampla e não só no ativo em si. E agora, se a gente jogar para o gráfico diário, tudo para o gráfico diário, vamos lá, tudo para o gráfico diário, tudo para o gráfico diário. Vamos apagar a Fibo aqui para não atrapalhar a gente, porque eu gosto do gráfico mais sem muitas linhas e muitas retas traçadas, né, muitos estudos. Bom, no gráfico diário a gente tem o Ibovespa lateralizado, ficou lateralizado aí dezembro inteiro, um pouco por conta do final de ano, um pouco por conta do fatídico aqui que dia foi esse aqui? Dia 5 de dezembro, a gente consegue observar que vem um movimento muito forte aqui e que até hoje ele não conseguiu romper esse movimento, né? Esse evento aqui é o evento mais importante que nós temos aí do Ibovespa nos últimos tempos, nos últimos dias, vamos dizer assim, né? Que é o evento em que o Flávio Bolsonaro declarou ser pré-candidato aí à presidência. Eu não estou aqui falando de política, são fatos, tá? E o mercado reagiu mal a este fato na época. Pode ser que agora ele esteja já digerindo devagar, né? Mas na época ele reagiu mal porque até então o candidato preferido do mercado era o Tarcísio. Pode ser que ainda continue sendo, repito, não é questão política aqui, é só uma análise de fatos, tá? Mas de qualquer forma, temos esse evento relevante, é o último evento mais importante. Ah, mas Rodrigo, teve muitos dias depois desse evento, sim. Mas o outro evento mais importante, na minha opinião, é esse aqui. Esses dois candles unidos, né? A gente pode até fazer o seguinte aqui, ó, para ficar mais fácil da gente observar isso, ó. Esses dois candles aqui. Então a gente teve esse candle grande de queda. Aí a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de tentativa de anulação desse evento. E aí em apenas 2 dias nós anulamos toda essa tentativa aqui de alta que teve. Tá? E agora está levando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias já de tentativa de quebra desse último evento aqui. E ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça? Claro, tudo é possível no mercado. Gráfico, galera, não é para prever futuro, tá? O gráfico não serve para prever futuro. Você olha no gráfico o que aconteceu até o momento e aí você tira suas conclusões do que é mais provável que aconteça daqui para frente, tá? Mas não serve para prever futuro no gráfico. Então eu não tô aqui para dizer que o Ibovespa vai subir ou vai cair até tantos pontos, tá? Isso é prever futuro, eu não estou aqui para prever, nem mesmo porque, galera, para ganhar dinheiro no mercado, a gente nem precisa prever futuro. A gente não precisa ter essa bola de cristal, tá? Para ganhar dinheiro no mercado, pessoa física, basta seguir os grandes, basta a gente identificar aonde os grandes estão indo, aonde os grandes estão colocando o dinheiro e ir na onda. Não precisa pegar e comprar a mínima do movimento e nem vender a máxima do movimento para ganhar dinheiro. Basta a gente pegar o filezinho mignon ali, o meio do movimento já é o suficiente para nós, tá?
Então, com base nisso, a gente observa no Ibovespa uma tentativa de continuidade no movimento de alta, mas cada vez que ele chega prestes a refazer esse último evento, anular o último evento de queda, ele toma uma cacetada. Pelo menos é o que aconteceu nas últimas 2 vezes, né? E ele continua lateral, tá? Então a gente vê que o Ibovespa semanal está em tendência clara de alta, está em tendência forte de alta, mas no diário ele já está lateralizado. Ponto positivo, ele está lateralizando em topo. Se a gente tirar o zoom aqui do Ibov, a gente observa que ele está basicamente no topo histórico, está lateralizando no topo, né? E isso é muito bom, quer dizer que ele não está tendo forças para sequer ter uma correção um pouco mais aguda, né? Sequer tem força para voltar de repente até os 150 mil, tá? Esse é um ponto positivo. Então eu estou traçando aqui, mostrando para vocês principais pontos positivos e negativos do Ibovespa. Vamos para o IFNC. IFNC no semanal a gente tinha lá o movimento de alta, né, a tendência de alta, mas o último viés mais lateral para o índice financeiro. E aqui no gráfico diário a gente tem um cenário um pouco diferente do Ibovespa. Olha que interessante. A gente observa aqui que nós tivemos esse dia, que é o dia do Flávio Bolsonaro, que corresponde a esse dia aqui do Ibovespa. Beleza? Deixa eu ver se eu estou filmando aqui. Tô. Beleza? Beleza. Aí nós tivemos a correção aqui, né? O repique. E depois nós tivemos mais 2 dias grandes de queda aqui, ó. Índice financeiro aqui, e Bovespa aqui, tá? O que aconteceu agora, né? Aconteceu agora que, pelo menos a olho nu, a gente consegue detectar que, enquanto o Ibovespa ainda não conseguiu sequer testar essa região limítrofe aqui desse último evento importante de queda, o índice financeiro no dia de ontem, exatamente no dia de ontem, ele já conseguiu violar essa região. Ele basicamente já anulou isso daqui. Então, embora o índice financeiro esteja também lateralizado, ele está mostrando que está um pouquinho mais forte nesse momento, nós estamos falando aqui de gráfico diário, do que o Ibovespa, tá? E o Banrisul nessa história toda? Bom, o Banrisul continua aí, assim como no gráfico semanal, ele continua muito forte, ele continua aí bastante acelerado, vamos dizer assim. A gente observa que o Banrisul teve aqui o dia do Flávio Bolsonaro, que foi esse dia aqui, só que ele não teve esse segundo evento. Ele está tão forte que, enquanto o Ibovespa teve esse segundo evento e o IFNC teve esse segundo evento, o Banrisul não teve. No dia desse segundo evento, nos 2 dias que foram necessários para se concretizar esse segundo evento aqui, ele fez apenas uma barra ignorada no gráfico diário. Tamanha a força do Banrisul, tá? Ah, Rodrigo, então agora é hora de comprar Banrisul, não sei o que. Calma, muita calma, porque o Banrisul agora tá 15,92, ele está bastante esticado, tá? No gráfico diário, ele já tá fazendo esse movimento parabólico, ele já se afasta bastante da média mais curta, está bem afastado da média de 20, da média de 200 aqui nem se fale o tanto que ele está afastado. Nossa, então quer dizer que ele vai voltar aqui para a média de 200? Não estou falando isso. Não estou falando isso, mas a hora correta de comprar Banrisul foram várias, né? Em tendência de alta você pode comprar aí em vários pontos, né? Mas você poderia ter comprado nesse rompimento, você poderia ter comprado aqui, você poderia ter comprado aqui. Depois ele fez esse pullbackzinho, daria para ter comprado aqui de novo. Depois ele fez mais esse pullbackzinho, daria para ter comprado aqui. Daria para ter comprado nessa anulação desse evento. Daria para ter comprado aqui. Aqui, ó, nesse candle, olha que martelinho lindo na região da média de 20.
daria para ter comprado em muitos lugares, aqui no rompimento desse candle preto, tá? Agora, aqui está muito longe das médias, a gente tem que sempre buscar comprar perto das médias. Por quê? Porque a média nada mais é do que a média do preço, né, dos últimos períodos. Então quer dizer que o preço médio dos últimos períodos é 14,50. Por que eu vou pagar 15,90, desculpa, 15,90, se o preço médio é 14,50? Ah, pode ser que ele vá a 20. Tudo bem, pode ser, tudo é possível no mercado. Mas o que eu tenho de dados até o momento é que o preço médio é esse. Eu quero comprar daqui para baixo. Eu quero comprar daqui para baixo e não daqui para cima. Porque aqui eu vou estar pagando, talvez eu esteja pagando caro pensando num movimento mais curto, tá? É isso que vocês têm que levar em consideração. De qualquer forma, o que nós temos aí no Banrisul? Portanto, nós temos no diário uma tendência clara de alta, pullbacks aí bem curtos, bem rasos. A gente observa que está mais claro o Banrisul do que o próprio Ibovespa e do que o índice financeiro do qual ele pertence, vamos dizer assim, né? Os últimos candles indicam aí uma aceleração do movimento, uma inclinação mais agressiva, mais vertical. A gente consegue observar que o ângulo de aceleração vinha nesse sentido e agora passou para esse sentido. Isso daqui é quase 90 graus. Eu não gosto muito desse tipo de movimento porque ele tende a devolver muito fácil. Isso quer dizer que não tem muita briga por aqui, entendeu? Não tem muita briga. Os compradores levaram fácil o movimento aqui para cima, tá? Então, da mesma forma que ele sobe fácil, ele pode cair fácil, tá? Bom, como eu falei, né? Preço bastante acima das médias, tanto das médias curtas quanto das médias intermediárias e da média longa. Temos aí como suportes mais importantes, né? Além da própria média de 20, que é essa fúcsia aqui, nós temos essa região de Fibo aqui, ó, de suporte, tá? É que eu tinha traçado Fibo lá no gráfico semanal, ó. Nós temos aqui os 14,28 como um suporte importante. Temos também aqui como suporte importante essa região aqui dos 13,60, tá? São regiões bastante importantes, são pontos importantes de parada. Bom, ponto de atenção aí para Banrisul, o preço obviamente está esticado no gráfico diário, como eu falei, tá? O risco não é de uma reversão de tendência, uma mudança de tendência de alta para tendência de baixa, tá? O risco é de ou uma lateralização em topo, pode acontecer, um zigue-zague aqui no topo, ou então um pullback saudável, tá? O que seria um pullback saudável, Elias? Um pullback aí de 10, 15%. Nossa, mas 15% é muito. Pois é. 15% é muito se você pensar em comprar agora, né? Aí sim seria muito. Mas, pô, você já pensou comprar depois de uma queda de 15%? O que eu quero dizer é o seguinte, esse ativo pode cair aí 15% direto e não encerrar a tendência de alta. Ele pode cair 15% e continuar fazendo zigue-zague ascendente. Tamanha força da tendência dele, tá? Então é nesse ponto que a gente tem que se atentar, beleza? Cenários aí para o Banrisul, portanto, visando o gráfico diário, tá? A maior probabilidade... e visando o gráfico diário, não só o diário, tudo que a gente falou no vídeo de ontem. Então, se você não viu o vídeo de ontem, volta aí no canal, assiste depois, porque ele complementa o que nós estamos falando agora, tá? Primeiro cenário que é o mais provável, continuidade do movimento de alta. Ele pode lateralizar, eu acredito que é mais fácil ele lateralizar, ou pelo menos devolver essa aceleração de movimento aqui, voltar para os R$15 mais ou menos. Eu acho que ele pode dar uma lateralizada nessa faixa, tá? Ou então corrigir até os 13,50. Esses são cenários mais prováveis. Depois disso ele retoma a alta,
Se ele parar aqui, a chance dele retomar alta e ir embora é muito grande. Agora, se ele vier aqui, dependendo de como ele retomar essa alta, ele pode chegar aqui cansado e ampliar o cenário de lateralização dele para todo esse range aqui, de 13,60 até 16. Então fica um pouco mais complicado, tá? Mas são cenários aí bastante prováveis. Temos também um possível cenário aí, que é um pouco menos provável, de um pullback um pouco mais profundo, e aí ele faria um movimento mais ou menos nesse sentido, pode ser direto, pode ser em zigue-zague, não tem problema, rompendo essa região aqui de suporte, lembrando que não é uma linha, é uma região, e aí começa a ficar bastante complicado para ele, porque para retomar todo esse movimento de alta vai dar bastante mais trabalho, tá? Temos que ficar atentos a isso. E temos aí um cenário menos provável de todos, que é uma reversão de tendência para tendência de baixa de uma forma muito abrupta aí, fazendo um negócio gigantesco aqui para baixo. Não vejo muita probabilidade. Tudo é possível, mas eu não consigo enxergar isso hoje, tá? Pode ser que quando o mercado abrir, o mercado vai abrir daqui a pouquinho, o mercado futuro, né? Mas pode ser que quando o mercado à vista abrir hoje, mude completamente a foto que nós estamos vendo aqui, mas com base na foto de hoje eu não consigo ver essa queda muito grande, tá? Então, conclusão de tudo isso, galera, para encerrar o vídeo, o semanal tá mandando comprar tendência, tá? Lembrando, isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda, tô falando só o que a gente está estudando aqui no gráfico, tá? Pelo gráfico semanal ele tá indicando uma continuidade da tendência. O diário já exige um pouco mais de paciência. Tá falando, ó, aguarda um pouquinho, pode levar uns dias, umas semanas aí, mas talvez seja melhor para você, né? O ativo tá bem forte, tá bonito tecnicamente, tem bastante pontos positivos aí na parte de fundamentos, tem alguns pontos de atenção, tá? Eu digo que esses pontos de atenção são mais na parte de fundamento do que na parte gráfica, mas tem, tá? Mas talvez comprar agora seja um pouco de impulsividade, tá? Pelo menos fazendo essa análise aqui com vocês, tá? Uma melhor relação de risco-retorno aí, o que a gente pode esperar, né? Para ter uma melhor relação de risco-retorno? Um pullback, ou então, depois de uma consolidação aqui no topo, de repente pegar um rompimento. Aí sim são dois cenários muito interessantes para a Banrisul. Ele continua sendo uma boa empresa, tá? Um bom banco, como eu falei, tem alguns pontos aí de observação, mais na parte de fundamentos do que na parte gráfica, mas a gente consegue observar que juntando tudo, é uma empresa que está interessante de se trabalhar, né? Está bastante interessante. Tudo vai depender do seu horizonte, dos seus objetivos, mas pensando em especulação, seja de curto, médio prazo, até quem sabe mais longo prazo, dependendo do objetivo, como eu falei, fica interessante, beleza? Quero saber o que você achou desse vídeo, coloca aí nos comentários se você gosta de Banrisul, se você se interessou por esse ativo, eu quero saber a opinião de vocês, vamos discutir aí, beleza galera? É isso aí, eu vou ficando por aqui, então valeu, falou e até mais!